Olá, começa agora mais um programa Pé pra Fora, feito para você, empreendedor que quer expandir seu negócio e ver no mercado exterior uma oportunidade. Hoje vamos conversar com o Márcio de Carvalho, consultor de internacionalização e comércio exterior do Sebrae São Paulo. Mas antes de começar esse bate-papo com ele, vamos conhecer a história do Roberto Spiguel, diretor da Morar Estados Unidos, agência brasileira especializada em serviços de imigração. Na tela. Eu sou Roberto Spiguel, tenho 39 anos, sou administrador de empresas, atuando hoje na Morarewa. A Morarewa é uma agência de imigração, a gente fundou a empresa em 2014, foi a primeira agência de imigração no Brasil a ser fundada com o One Stop Shop. Ou seja, tudo que a pessoa precisa para morar nos Estados Unidos, ela encontra dentro dessa empresa. Então, desde o planejamento familiar, planejamento estratégico de visto, aplicação de visto, partes de escolas, concierge para a família, enfim, absolutamente tudo que uma família precisa para se planejar para mudar para os Estados Unidos. A Morarewa foi fundada em maio de 2014. Ou seja, a gente está com 9 anos de operação, já crescemos absurdamente, começamos em 2 pessoas e hoje somos em quase 100 pessoas em 3 países diferentes. É uma história interessante porque, na verdade, o Fernando, que é um dos sócios, ele morava nos Estados Unidos, ele foi um dos primeiros brasileiros a fazer a aplicação de um visto que chama EB5, e aí, em determinado momento eu reencontrei ele no Brasil, a gente já se conhecia há muito tempo. E ele me comentou, ele me chamou, um dia a gente estava batendo um papo e ele falou assim, cara, é interessante, depois que eu voltei, todo mundo me pergunta como faz para mudar para os Estados Unidos. Ele falou, cara, talvez aí tenha uma oportunidade interessante da gente fazer, porque as pessoas precisam dessa assessoria. Então, a ideia surgiu num café, bem descontraído, e a gente foi dando formato para essa empresa, porque a gente entendeu realmente que existiam grandes oportunidades, e naquela época pouco se falava. Hoje em dia tem muitas empresas que fazem, mas naquela época pouco se falava sobre assessoria de mudança, assessoria familiar. No máximo que se falava ali era um visto EB5, que era um visto de investidor. Então a gente formatou em cima dessa oportunidade, exatamente prevendo que o mercado cresceria cada vez mais. Quando o Fernando voltou para o Brasil, dos Estados Unidos, ele voltou, na verdade, por uma questão profissional que ele teve que voltar. E naquela época, quando a gente começou a projetar como que seria essa empresa, uma das oportunidades que foi detectada é exatamente porque quando ele fez o processo dele, ele teve que gastar muito mais dinheiro porque não tinha informação. Então ele passou de mão em mão porque as informações eram muito desencontradas. Então ele acabou gastando quase 1 ano e meio, 2 anos para ter todas as informações para poder fazer o planejamento dele de mudança. E ele gastou muito dinheiro por informação desencontrada e porque não tinha uma centralizadora ali, não tinha uma empresa exatamente que fazia o que a gente faz, para que a pessoa conseguisse o One Stop Shop, ou seja, em um lugar só encontrar absolutamente tudo. Então, no final, a experiência dele negativa foi de gastar muito mais tempo e principalmente muito dinheiro. Nossos clientes, a nossa empresa é muito focada em B2C, ou seja, o cliente final direto, não é para empresas, embora a gente preste serviço para algumas empresas. E a gente está focado em profissionais brasileiros qualificados, engenheiros, advogados, médicos, enfim, na verdade todo tipo de profissão, porque existem mais de 100 tipos de visto nos Estados Unidos. Então, o que a gente oferece para as pessoas é, por muitas vezes, viabilizar o sonho delas. Muitas vezes chegam pessoas para a gente assim, eu estou pensando eu ainda não estou convicto, ainda não tenho certeza, mas eu gostaria de saber o caminho. Então a gente começa a desvendar um pouco esse caminho e mostrar para as pessoas que é possível, principalmente com planejamento. Obviamente porque existe uma questão financeira que tem que ser envolvida, tem custos em dólares inclusive, então quanto mais planejado, mais a gente consegue ajudar o cliente a viabilizar o sonho dele. Os principais serviços, na verdade, dentro de um fluxo normal de cliente, a primeira coisa que a gente faz é identificar os possíveis caminhos, estratégias e valores, porque difere muito, desde um visto de estudante para passar um período nos Estados Unidos até um green card por visto de habilidade extraordinária, por exemplo, ou de EB5, que é de investimento. Então, obviamente, a gente começa por aí fazendo um diagnóstico. Depois disso, o que a gente faz é, imagina um plano de arquitetura de uma casa.
Então a gente cria um plano, né, com todo esse orçamento e um prazo de execução dessa obra, porque por muitas vezes existe uma necessidade do próprio cliente, né, de ter um espaçamento mais longo por uma questão financeira. Então a gente faz exatamente a arquitetura do sonho dele. Tudo que a pessoa precisa para mudar para os Estados Unidos, ela vai encontrar aqui. Só que a gente precisa começar a discriminar. Então, por exemplo, a aplicação do visto, honorários advocatícios, por muitas vezes equivalência de diploma, traduções, business plan, não só para a imigração, mas às vezes um business plan para a própria empresa mesmo, de alguém que quer fazer expansão de negócio. A parte de concierge, que é a pesquisa do lugar que a pessoa quer ou pode morar, né, com um custo de vida adequado à realidade dela, escola dos filhos, quais as possibilidades, aonde estudar, seguro-saúde, seguro de vida, compra de casa, compra de carro, enfim, é exatamente tudo que a pessoa precisa para mudar para os Estados Unidos. Só que isso ele é feito baseado em um plano que a gente faz com os clientes, né? Fora isso, a gente tenta prover para os clientes algumas experiências. Por exemplo, tem uma business trip, que a gente chama, é uma semana de trabalho comigo lá nos Estados Unidos, né, onde os clientes vão para lá, cada um paga a sua passagem, seu hotel, enfim, mas não tem que pagar a mais para Morarewa por isso, mas é uma semana que a gente faz uma imersão exatamente para que as pessoas comecem a também ter um direcionamento profissional. Então a gente vai lá, fala sobre franquias, a gente vai visitar franquias, a gente vê mercado financeiro, a gente vê mercado imobiliário e investimentos, por exemplo, imobiliário, a gente fala com um contador, a gente fala com um advogado, enfim, a gente dá uma imersão para começar a dar uma experiência para o nosso cliente. Como pioneiros, a gente acaba tendo uma experiência muito maior. E nós somos pioneiros na questão de atendimento da família, porque, obviamente, esse serviço já existia antes da Morarewa, mas todos eles eram uma law firm. O foco deles era só a aplicação de visto e não o atendimento da família. O nosso DNA é ao contrário, a gente nasceu do atendimento familiar e do planejamento familiar. E não é à toa que fez com que a gente ganhasse o prêmio como uma das 100 melhores agências de imigração do mundo e eu como um dos 25 melhores CEOs de imigração do mundo nos últimos 2 anos. Cada cliente, ele é um cliente, a gente não tem um produto de prateleira. Exatamente para trazer um pouco essa personificação e personalização. Então, cada cliente tem uma história de vida, cada cliente precisa de alguma coisa, busca alguma coisa. Então, não tem necessariamente um pacote, né, padrão, a não ser em alguns casos. Por exemplo, a gente tem um produto aqui que chama One Global Year, que é exatamente para uma pessoa ter uma experiência de 1 ano nos Estados Unidos, né? Então, nesse caso, existe um pacote, porque a gente quis traduzir em uma linguagem muito mais eficiente para pessoas que ainda estão indecisas do que elas querem e elas estão dispostas a viver 1 ano fora do Brasil, né? Então, para esse tipo de produto, a gente criou o One Global Year. Mas para o resto, na verdade, o que a gente oferece primeiro é uma consulta para entender, né, o que a pessoa precisa, o que a pessoa quer. E aí a gente monta um produto para ela baseado exatamente nas necessidades da família. Tem gente que, por exemplo, busca a gente para aplicação de um visto e ponto final, tem gente que busca a gente para absolutamente tudo, tem gente que fala assim, olha, eu quero tudo, mas assim, eu já tenho isso nos Estados Unidos, então isso daqui eu não preciso. Então a gente vai exatamente fazendo um sob medida. Hoje, dentro do nosso grupo, toda a assessoria jurídica é de uma law firm conectada ao nosso grupo, tá? Que faz parte do grupo de empresas, tá? Assim como uma empresa de contabilidade é da mesma forma, porque esses são 2 serviços que os clientes eles precisam muito, né? Não só para tirar dúvidas, mas também porque eles estão chegando no país, né? Então precisa ter um contato mais próximo, por isso são 2 empresas que fazem parte do nosso grupo. Falando um pouquinho de grupo, hoje na verdade a gente tem um ecossistema, tá? Então a gente tem uma série de companhias, né, ligadas todas ao mesmo produto, ao mesmo tipo de cliente, que é para essa mudança, que fazem exatamente uns serviços, né, mais próximo com contato direto. A questão escolar tem 2 divisões aqui. Quando as crianças elas têm idade escolar até middle school ou high school, a gente mesmo ajuda as famílias a identificar a melhor escola para eles. Mas o preparo para a faculdade, aí a gente tem parceiros especializados para isso,
porque a faculdade nos Estados Unidos é outro tipo de processo e outros valores envolvidos diferentes do que o que a gente está acostumado com o Brasil. No Brasil a gente está acostumado a fazer uma prova, passou, não passou, beleza, ou tem o Enem, e lá não, lá é um processo construído por muitas vezes a partir do middle school. Então, por exemplo, o meu filho que está hoje na 7ª série no middle school, ele já faz um acompanhamento com uma dessas parceiras nossas, exatamente se preparando para a faculdade. Então, esse é um assunto separado. Mas o estudo da escola básica, onde vai estudar, pelo zip code, escola pública, privada, isso o nosso time de concierge ajuda as famílias. O nosso grande desafio é continuar crescendo com qualidade. Então até hoje a gente brecou muito mais essa expansão, embora hoje a gente já tenha um posicionamento no México, então hoje a gente está Brasil, México e Estados Unidos, sendo que nos Estados Unidos a gente tem 3 bases, Miami, Nova York e Washington District, e esse ano a gente faz expansão para mais 4 países. Tá? A gente segura muito mais exatamente porque a demanda no Brasil mesmo assim, cresceu um absurdo, a gente triplicou do ano passado para cá, até agora, em 2023. Então a gente tem que segurar cada vez mais para que a gente continue mantendo a qualidade e crescendo com qualidade. A questão de definição de timing e definição de país, a gente tem números que mostram quais os países que fazem sentido a gente abrir uma ponta não só comercial, mas operacional. México, obviamente, é uma delas, e os outros 4 países que a gente vai abrir esse ano também, porque os números de aplicação de visto desses outros países também têm uma tendência de crescimento por questões também as mesmas, são muito parecidas com o Brasil, questões políticas, questões de insegurança e instabilidade. Então isso mostra pra gente alguns países que cabe a Morarewa para fazer essa expansão. A dica mais valiosa que eu posso dar aqui, assim, nos Estados Unidos, a grande maioria dos dados são dados públicos, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um business plan no Brasil, eu já passei por isso, acho que muitos empresários, empreendedores já passaram por isso, que às vezes você faz um business plan e a gente entende e fica muito no âmbito teórico, porque são dados estimados, enfim, por mais que o business plan é uma empresa séria que faça. Nos Estados Unidos, não, você tem dados públicos e isso é o espelho da realidade. Então, o que eu indico para todos os empresários, empreendedores, amigos, clientes, é que eles façam uma busca e eles saiam do âmbito do famoso achólogo, eu acho que isso, eu acho que aquilo, e invista, faça realmente estudos para você ver se aquele produto ele é viável, quais as diferenças culturais. Eu vou dar um exemplo, eu ajudei um processo de uma grande empresa brasileira, por exemplo, a levar biquíni para os Estados Unidos. E eles identificaram no meio do estudo que o formato do corpo da americana era diferente do formato do corpo da brasileira. Então eles tiveram que mudar a modelagem do biquíni exatamente para ter um sucesso maior para as clientes que queriam comprar. Eu estou dando esse exemplo, mas isso é algo que é importante. As empresas elas têm que se tropicalizar, elas têm que entender como é o mercado lá. Não adianta achar que o pão de queijo é ótimo, a coxinha é ótima, o açaí é ótimo, então eu vou abrir e vou me dar bem. Tem empresa de pão de queijo que se dá bem, tem empresa de pão de queijo que se dá mal. Então, o grande diferencial dos Estados Unidos são os dados públicos, que se você investir nesse tipo de estudo, você com certeza vai ser muito mais assertivo. Se tivesse um prêmio de a melhor e maior agência de imigração do mundo, é esse prêmio que a gente gostaria de ganhar. Eu vejo o nosso negócio a longo prazo de forma extraordinária. Existem questões estratégicas aqui que é complicado de eu abrir, mas que são coisas que a gente está fazendo exatamente nesse se reinventar diariamente que eu acabei de falar, e isso traz para a gente um horizonte muito bom e muito próspero, cada vez mais próspero e obviamente ficar uma empresa global. Eu acho que o serviço que a gente presta, ele não só o brasileiro merece, mas eu acho que pessoas de todos os países merecem ter um serviço como o da Morarewa.
inspirador, não é mesmo, gente? E no próximo bloco, vamos conversar com o Márcio de Carvalho, consultor de internacionalização e comércio exterior do Sebrae São Paulo. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. De volta com o programa Pé pra Fora. No bloco anterior, você conheceu a história do Roberto Spiguel, ele que é diretor da Amorar Estados Unidos, agência brasileira especializada em serviços de imigração. E será que é possível empreender no exterior? Quem responde essa pergunta pra gente é o Márcio de Carvalho, ele que é consultor de internacionalização e comércio exterior do Sebrae São Paulo. Márcio, seja muito bem-vindo aqui ao programa Pé pra Fora do canal Empreender. Muito bem, obrigado, Bruno. É um prazer te receber aqui, Márcio, para esse bate-papo, para falar aí um pouco dessa trajetória do Roberto, do sócio dele com a agência Amorar Estados Unidos, que inclusive, né, surgiu de uma dor, né, do Roberto, né, em tentar aí mudar, né, do Brasil para os Estados Unidos há alguns anos atrás, né, Márcio? Exato, né? Então, muito inspiradora a história do Roberto, né, que há mais aí de 15 anos está nessa trajetória de auxiliar outras pessoas a realizar esse sonho de morar fora, de morar nos Estados Unidos. Ele que passou por todo esse desafio, né, com todas as dificuldades dessa migração aí, que de certa forma é também uma exportação, né, de talentos, de serviço aí do Brasil para um outro país. Agora, Márcio, a gente sabe que mudar, né, seja para o Canadá, seja para os Estados Unidos, seja para algum país da Europa, ainda é o sonho de muitos brasileiros, né? E com certeza, né, esses empreendedores, os empreendedores brasileiros acabam vendo, né, nesse movimento migratório uma oportunidade de empreender, uma oportunidade de negócios, né? Exato. E também nesses países como Estados Unidos, Canadá, existem instituições como o Sebrae, que auxiliam pequenos empreendedores nesses países a explorar melhor os mercados e a ser empreendedores com sucesso, né, e eficiência. Então, é bastante interessante, né? O Sebrae tem contatos, por exemplo, com a Small Business Development, uma agência dos Estados Unidos, faz trabalho semelhante ao Sebrae aqui no Brasil. Agora, Márcio, para quem busca aí a internacionalização, é importante, né? Porque essa pessoa, esse futuro empreendedor, faça aí uma pesquisa de mercado. Como é que essa pesquisa pode e deve ser feita? Essa pesquisa, ela deve ser feita, né, conduzida de preferência por consultores especializados que vão consultar bases de dados fidedignas, né, fiéis. Não é só entrar no navegador aí na internet e procurar, né, e fazer um estudo aí de qualquer forma. É preciso uma orientação, um guia. Ou seja, da mesma forma que a Morar nos Estados Unidos faz essa abordagem, essa instrução e auxílio para brasileiros que desejam ir morar nos Estados Unidos, é preciso que haja para exportação, para qualquer movimento de negócio no exterior, que haja uma prospecção, um estudo de mercado bastante detalhado para ver onde está as maiores oportunidades, o nicho de mercado específico. Márcio, assim como empreender no Brasil, o empreendedor, o futuro empreendedor acaba encontrando aí algumas dificuldades, esses empreendedores brasileiros que também querem empreender lá fora, eles também encontram algumas dificuldades. Quais são as dificuldades mais comuns, digamos assim, que esses empreendedores acabam tendo na hora de empreender lá fora, na hora de até mesmo recorrer ao Sebrae? Boa pergunta, Bruno. Então, a gente tem que saber que as grandes dificuldades, né, fora as normais inerentes a pequenos negócios, ainda mais quando se trata de estar em outro país, temos a barreira linguística, né, a própria barreira da língua, a barreira também cultural. Então, a forma em que as pessoas negociam, se posicionam, as suas posturas são diferentes do que estamos acostumados aqui no Brasil e levam tempo para que o pequeno empreendedor lá fora
se acostume com esse movimento, com essa cultura local e possa se adaptar para logo ter esse sucesso, né? Então, nessa jornada que a gente está falando, é realmente importante uma condução de um consultor especializado e aprender com os erros e acertos de outros que foram previamente. E na sua opinião, Márcio, quais as vantagens de se empreender lá fora e os desafios também? Entre as vantagens, né, sobretudo aí migrar para um país como Estados Unidos ou Canadá, são economias fortes, com moeda forte. Então, muitas vezes, o empreendedor brasileiro vai poder, com o passar dos anos, ter uma boa poupança em moeda como o dólar, né, americano. Então, é de grande valia, né, um investimento que alia a realização do sonho com uma boa perspectiva futura financeira também. Agora a gente sabe, Márcio, que muitos desses empreendedores acabam também esbarrando aí, tendo muitas dúvidas com relação às legislações, né? As legislações específicas de cada país, né? Como superar essa barreira, esse obstáculo? Exato. Nos Estados Unidos, por exemplo, Bruno, tem mais de 4 configurações de empresas que podem ser feitas lá nos Estados Unidos e de legislação muito específica, né, que requer desde ter um sócio ou não, um valor mínimo de valor investido. Então, é bastante importante ter um consultor também especializado em legislação, em tributação, para que o pequeno empresário possa ter uma maior tranquilidade nesse movimento aí de investimento de tempo e vida lá fora. É muito diferente, Márcio, a legislação, por exemplo, americana, canadense, com relação à brasileira. As exigências são diferem muito para quem quer empreender lá fora ou tem alguma semelhança? Tem semelhança na questão de necessidade de documentação e de uma burocracia que, comparado com o Brasil, tende a ser mais simples, mas com certeza eles olham bastante o valor investido, né, qual setor que o empresário deseja investir, qual o retorno que ele dará para a sociedade ali local, né, no estado ou na cidade nos Estados Unidos. Então, é semelhante na questão aí da burocracia em si, mas é mais simples, né? Leva menos tempo a questão de abrir uma empresa e portar os investimentos para essa abertura. Márcio, a gente está falando aqui de sonhos, né? Na verdade, são brasileiros que querem migrar, que querem mudar para os Estados Unidos, para o Canadá, e que a agência, né, a assessoria, né, a consultoria do Roberto, aí, da empresa dele, a Morar nos Estados Unidos, né, acaba executando, né, fazendo aí, realizando esses sonhos. Mas para quem é empreendedor aqui que também quer aí, por exemplo, o cara é dono de uma padaria, o empreendedor ele tem um restaurante aqui no Brasil e quer ir lá para fora. Você acha que também é possível agências como essa, modelos de negócios como esse, tem como ajudar aí essas pessoas? Sim, com certeza. Né? Essa questão da internacionalização, de até modelos de varejo, negócios de varejo, poderem abrir filiais lá fora, é também bastante importante, bastante viável. Né? Então, com certeza, por meio de um estudo prévio, como a gente colocou, para que uma consultoria, uma assessoria possa demonstrar para esse empresário quais locais, qual é o ponto de venda melhor para que esse pequeno negócio se estabeleça lá fora, também é muito importante, né? E como eu falei no início, o empresário pode contar também com o equivalente do Sebrae nos Estados Unidos e para que possa ter aí uma maior segurança também e um apoio especial para a abertura de seu negócio. Márcio, existe aí algum levantamento por parte do Sebrae de, por exemplo, o empreendedor tem aquela ideia no papel de querer empreender lá fora, independentemente do país, Estados Unidos, Canadá, enfim. E na prática, de verdade, quanto tempo isso leva, mais ou menos? Independentemente se o segmento é na gastronomia, é no setor de gastronomia, é na área de serviços, de produtos,
Dá para a gente mensurar aí, dá para a gente afirmar quanto tempo se leva para que, de fato, esse sonho que está no papel, ele saia do papel e vire realidade? Bruno, pela minha experiência acompanhando esse tipo de iniciativa, leva de 1 ano a 1 ano e meio para que empresas consigam, de forma segura, mais segura, se estabelecer nos Estados Unidos, né? Seja começar a exportar, porque se você vai exportar alimentos, precisa também de uma série de requisitos e aprovações, ou também de abrir mesmo, né, um negócio, uma filial nos Estados Unidos, requer esse planejamento, essa prospecção, pesquisa de mercado, levantamento das melhores oportunidades e possibilidades, escolhas, tomadas de decisão, e isso leva tempo, né? Realmente é algo a médio prazo, então colocaria aí uns 18 meses, um tempo médio, para que esse sonho se realizasse. Para quem quer literalmente colocar o pé para fora, né, Márcio? Procura o Sebrae, né? Exatamente. O Sebrae tem programas de internacionalização em muitos estados no Brasil, com missões de prospecção, missões internacionais que levam você a feiras em outros países do mundo para que vocês possam previamente conhecer o mercado para onde vocês vão pôr o pé para fora e começar seus negócios internacionais. Perfeito. Márcio de Carvalho, eu quero aqui agradecer sua participação conosco no programa Pé para Fora do canal Empreender. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um prazer. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia e até o próximo programa Pé para Fora.